Vamos continuar agora com os princípios de interpretação constitucional. Bom, vamos aqui logo direto aos slides para a gente não perder tempo. Então, só recapitulando algumas questões em relação à Constituição. Lembrando, né, que interpretação é atribuição de sentidos. Né? Então a gente não vai. Hoje nós não trabalhamos mais com a ideia de que é possível extrair sentido da lei. Né? É claro, há um limite para que a gente dê sentido à norma. A gente também não pode dar qualquer sentido, tem que ser um sentido compatível com o ordenamento jurídico, com as demais questões. Né? Mas hoje a gente diferencia texto e norma. Né? O texto é o enunciado da lei, e em cima do enunciado da lei, em função de um caso concreto, de elementos que um caso concreto venha trazer, eu vou criar uma norma em cima dele, né, desse enunciado normativo. E pode sim, mais um enunciado normativo, ter mais de uma norma advinda. Eu cito de novo aquele exemplo no começo do curso, Brasília é capital federal. Né, isso é um enunciado descritivo, né, informativo, que diz que nós temos uma capital que é a sede da nossa república, administrativa da nossa república, mas também me serviu para, por exemplo, vedar o aumento ou a equiparação salarial entre funcionários de esferas administrativas distintas. Né? Pegar um policial federal e igualar com um policial estadual, né? Tendo como parâmetro que foi o caso dos policiais civis do Distrito Federal. E aí, algumas questões que a gente discutiu em sala, né? Se há limites para a interpretação jurídica. Parte da doutrina diz que interpretar a Constituição é interpretar uma lei, e como uma lei a gente aplica os métodos tradicionais, os métodos de Savigny. O nosso texto constitucional ele traz muitos conceitos jurídicos vagos, principalmente quando se trata de direitos fundamentais. Então a gente vai precisar concretizar esses princípios através da interpretação. A Constituição também tem diferentes tipos de eficácia, né? Eficácia contida, eficácia limitada, normas programáticas, dentre outras coisas, e o nosso próprio contexto de elaboração da Constituição, né, que não teve um anteprojeto, teve uma participação muito ampla, e isso fez com que a nossa Constituição tivesse um texto do ponto de vista do discurso muito bonito, mas um texto para uma sociedade que não estava pronta para efetivá-lo. Né? E por isso que a gente tem, por exemplo, tantas emendas constitucionais em tão pouco tempo de Constituição. Né? E governos que governam através de medidas provisórias, enfim, há muitas questões. Né? Quem interpreta a Constituição? Né? Gomes Canotilho diz que quem interpreta a Constituição são os entes do poder público, né? o executivo, o legislativo e o judiciário. Peter Haberle vai dizer que a Constituição é uma carta política, uma norma política, ela é carregada de valores sociais, morais e econômicos. Ela tem um espírito, né? Então esse espírito é do povo, emana do povo, né? Até porque foi o povo que elegeu os deputados, enfim, que vieram a compor o quadro da Constituinte. Então, o povo é intérprete da Constituição. Né? Mas, sem dúvida, quando a gente pergunta quem interpreta a Constituição, a primeira resposta que todo mundo vai dar, vai dizer que é o STF, né? Que é o Judiciário. A jurisdição constitucional, sem dúvida, é o principal palco, né, das questões ligadas à interpretação da Constituição. E é por isso que é importante ter um conjunto de princípios. Tá? Nós vamos a eles agora. Então, os princípios são técnicas ou diretrizes para assegurar uma metódica racional e controlável ao processo de interpretação e aplicação, né, das suas normas princípio e das suas normas regra. Lembre-se que o princípio tem a função no ordenamento jurídico de conformação. Tá? Então, justamente como a Constituição é muito ampla, uma vez que eu aplico determinado método de interpretação que possa me ensejar
um resultado não compatível com a Constituição, com a própria Constituição, eu preciso então ter um princípio que me dê ou a capacidade de extrapolar, né, de ir além para garantir um princípio compatível, inclusive de restringir um sentido justamente para que ele mantenha-se em harmonia com o texto da Constituição. O conjunto de princípios, né, eles varia um pouco em relação aos autores, e a gente vai trabalhar com o Carotilho, né, que é uma das principais grandes referências em direito constitucional no mundo e que tem uma influência muito forte no nosso direito constitucional, até porque ele é português. Então vamos lá aos princípios. Primeiro princípio, o princípio da unidade da Constituição. A Constituição tem que ser vista como um documento uno, como algo que não pode ser interpretado de forma isolada. Eu tenho que vê-la de forma holística, global. Tenho que fazer isso justamente para evitar as antinomias e as contradições. O pessoal que estuda a Bíblia, que é principalmente os evangélicos, gostam muito de falar isso, né? Que a gente não pode ler os versículos da Bíblia de forma isolada. Tem que estudar o todo para entender de onde vem aquilo, por que mudou, essa mudança, como é que está refletido no passado. Então a Constituição tem que ser estudada, tem que ser interpretada de forma harmônica, né? Justamente para harmonizar possíveis tensões entre as normas constitucionais. Até porque não há hierarquia entre normas constitucionais, né? E também não existem normas inconstitucionais originárias. Nós temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O derivado é o poder que vai promover as emendas, as mudanças à Constituição, as mutações constitucionais. E o poder constituinte originário, né, esse foi o que construiu o texto da Constituição. Então, como é que eu vou alegar que uma norma constitucional, é originária? Como é que eu vou alegar que ela é inconstitucional se é ela que, por ser originária, instituiu o parâmetro de constitucionalidade? Se é ela que define o que é que deve ser ou não inconstitucional, se ela nasceu junto com a Constituição, se ela é, na verdade, a Constituição original. Então, isso é impossível de acontecer, que a Constituição original, nas suas normas originárias, ela seja inconstitucional. Tá? Princípio do efeito integrador. Quando a gente resolve problemas jurídicos, principalmente quando a gente envolve questões constitucionais, a gente precisa garantir decisões que promovam a integração, que promovam a harmonia. A Constituição é uma carta política e a política ela deve ser dirigida para todos. E ela deve promover fraternalmente a interação entre esses grupos sociais. Né? Então, eu lembro de ter citado nas aulas o caso do ensino religioso, né? Que pode ser confessional agora. Essa decisão ela não respeita o princípio do efeito integrador, porque eu posso chegar na escola do meu filho e ter lá um professor de religião que é ubandista, por exemplo, e vai ensinar a religião do ponto de vista da Umbanda. E eu, como evangélico, como espírita, como católico, enfim, não concordo com isso. Né? Da mesma forma, o filho da família ubandista que vai para a escola e é lá tem um professor que é da Assembleia de Deus. Né? Ou então uma decisão que diz que toda escola, toda sala de aula tem que ter uma Bíblia. Né? Foi inclusive uma lei aprovada pela Assembleia, pela Câmara Municipal de São Paulo, se eu não me engano. Então, essa é uma decisão também que não promove o princípio do efeito integrador, porque se é para colocar a Bíblia, também teria que colocar outros livros para garantir a harmonia, a integração entre as diferentes religiões. Embora sejamos, claro, um país com imensa maioria cristã, né, mas também há outras religiões e a gente precisa fraternalmente começar a nos tolerar a princípio para dialogar mais, para construir uma cultura de paz. Então, esse princípio do efeito integrador também contribui para isso. Deixa eu colocar aqui.
Pronto. Então, princípio da concordância prática ou harmonização. Os bens constitucionais, né, a Constituição, ela pode, embora nós temos que, pelo princípio da unidade, estudar a Constituição de forma global, né, porque não há hierarquia entre elas, dá a todas as normas constitucionais o mesmo tratamento, a mesma reverência constitucional, mas pode haver choques, né, entre normas constitucionais. E aí, nesse caso, a gente vai ter que utilizar a ponderação. Quando nós temos choques hermenêuticos de normas infraconstitucionais, nós resolvemos isso de uma forma relativamente tranquila pelo princípio da hierarquia, da cronologia e da especialidade. Mas isso não se aplica à Constituição porque não há hierarquia entre normas constitucionais, né? Então eu tenho que resolver isso de outra maneira, né? Então, trabalha, por exemplo, com a teoria dos direitos imanentes, né? Eu tenho que tentar conciliar, né, os direitos. Eu não posso sacrificar um direito em detrimento do outro. Eu não posso realizar, né, garantir a alguém um direito cujo direito vai exigir o sacrifício total de outra pessoa. Eu tenho que tentar harmonizar. Eu tenho que tentar fazer com que esses direitos que se chocaram encontrem uma maneira de otimizá-los o máximo possível, né? Dentro do limite. Se eles são de fato incompatíveis, eu preciso, claro, alguém vai ter que abrir mão de um grau, de certa maneira, de uma determinada proporção, mas eu não posso permitir com que um seja pleno com o sacrifício de outro, né? De outro direito, às custas do direito de outra pessoa. Então, esse é o princípio da concordância prática da harmonização. Então, quando há esse choque, nós falamos em ponderação. Tá? Então, como as leis não são... como a Constituição ela não possui hierarquia entre suas normas, e elas têm conteúdo, né, muitas vezes, um conteúdo elástico, no sentido de um conteúdo indefinido, né, o que é dignidade da pessoa humana, o que é função social da propriedade, são conceitos que são difíceis de se definir. Eu preciso de um caso concreto, de elementos muito específicos para fundamentar essa interpretação. Então, quando dois direitos, eles, né, constitucionalmente previstos, eles se chocam, eu preciso ponderar. E quando há essa ponderação, eu não excluo um direito de outro, mas o que vai acontecer é que eu vou dar uma decisão, interpretar a Constituição, dizendo que nesse caso especificamente, em virtude de características do caso concreto, um direito vai preponderar em relação ao outro. Esse não vai deixar de existir, ele continua aqui. Mas em função dos elementos do caso concreto, nesse aqui, esse vai preponderar. Tá? Então, isso também é muito importante para garantir a integração social. O princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. O princípio da proporcionalidade está relacionado com o princípio da concordância prática. E aqui a gente vai trabalhar com conceitos como a moderação, a prudência, a isonomia, né? Quando o poder público ou o poder judiciário ele age constitucionalmente, eu preciso verificar se essa ação ela é necessária, ela é proporcional, se os efeitos que ela vier a causar não vão trazer mais prejuízo do que lucro ou do que benefícios. Então, pensando, por exemplo, numa área de preservação ambiental, então existe um valor aí constitucionalmente que é a proteção ao meio ambiente, a fauna, a flora, etc., como patrimônio, né, nacional. E eu preciso também, por exemplo, criar uma hidrelétrica para que com isso eu garanta outros princípios, né, como desenvolvimento econômico, geração de empregos, erradicação da pobreza, dentre outras coisas. Então eu tenho que ver se realmente a construção dessa hidrelétrica ela é uma decisão proporcional, né? Se ela se justifica, né? Se os fins justificam os meios
nesse caso, né? E a razoabilidade é um critério também extremamente subjetivo. Há um teórico chileno, né? Se eu não me engano é chileno ou mexicano, me desculpem a falha agora, mas eu sempre confundo a nacionalidade dele, que é o Luiz Seixas, né? E ele trabalha com essa ideia de decisão razoável, né? Mas é aquela decisão que vai tentar o mínimo sacrifício da justiça, né? Sabendo que é preciso tomar uma decisão e que nenhuma da decisão possível vai agradar a ambos ou que vai satisfazer plenamente, porque como é um choque de bens que são tutelados constitucionalmente, eu não posso garantir que um seja permitido às custas da anulação de outro. Então eu preciso ter uma decisão aí razoável no sentido de garantir a ambas as partes o mínimo sacrifício da justiça. Princípio da supremacia, esse dispensa maiores comentários, porque a Constituição está lá no topo da pirâmide e isso faz com que toda a legislação infraconstitucional, né, se submeta a ela. Eu tenho que interpretar a Constituição de forma, né, superior às demais leis, e quando eu interpreto as leis infraconstitucionais, eu tenho que me lembrar que todas elas se submetem à Constituição. Princípio da máxima eficácia e efetividade, né? Então, quando eu interpreto a Constituição, eu devo dar o máximo de eficácia e efetividade às minhas decisões, como, por exemplo, algumas normas programáticas ou quando versa sobre direitos fundamentais como o direito à saúde, né? Então, eu tenho que interpretar os dispositivos infraconstitucionais, por exemplo, de forma a garantir a máxima eficácia de um direito como, por exemplo, o direito à saúde. Né? Princípio da força normativa. Né? Então, na solução dos problemas jurídicos constitucionais, a gente precisa dar primazia a soluções que permitam, possibilitam a atualização normativa, os ajustes históricos da Constituição, que ao mesmo tempo garantam sua eficácia e permanência. Então, um exemplo clássico disso é a noção que nós temos hoje de união estável, que versa sobre a possibilidade de encarar o casal homoafetivo como união estável, como família também. Então, a gente invoca o princípio da força normativa, né, para fazer ajustes e garantir com que o texto constitucional permaneça, né, ali firme e forte. Princípio da divisão dos poderes e da conformidade funcional. Né? Então, a gente tem aí um princípio que é o princípio que respeita os limites de atuação de cada um dos poderes, né? Que deve favorecer o diálogo entre as instituições, a deferência que cada poder, né, o executivo, o legislativo e o judiciário deve ter em relação aos demais, no sentido de respeitar as suas decisões. Né? Então, por isso que aparece aqui a valorização recíproca das capacidades institucionais, mas aqui também é onde nasce, né, onde surge a questão do ativismo judicial e da judicialização da política, né, como uma questão de, assim como eu falei anteriormente do princípio da máxima eficácia e efetividade, quando o judiciário, por exemplo, concede um tratamento muito caro, um medicamento muito caro a alguém, e ele acaba influenciando a política pública, né, o orçamento de um município, de um estado, da própria União, então é questionável do ponto de vista da separação dos poderes, da conformidade funcional. É só a gente imaginar o contrário, né? Achar, por exemplo, que o governador mandaria o juiz decidir qualquer coisa conforme a sua vontade. A gente tem o inverso, né? O judiciário dizendo, não quero saber se a gente vai tirar isso de outras pessoas, mas eu quero que você garanta esse determinado direito a essa pessoa, tirando do seu orçamento destinado à saúde um valor X para dar conta dessa demanda. Né? É uma questão muito complicada, mas enfim, que a gente convive no democrático. Né? E, finalizando, o princípio da interpretação conforme a Constituição. Esse princípio, segundo Canutilho, é mais um método de controle de constitucionalidade do que necessariamente de interpretação.
Mas ele diz o seguinte: quando eu tenho uma norma e essa norma tem mais de um sentido, e um ou mais desses sentidos eles são incongruentes com a Constituição, eles são incompatíveis com a Constituição, então o que eu faço? Eu pego esse enunciado normativo, dou a ele um sentido compatível com a Constituição e afasto esses outros sentidos que vão gerar um valor, uma decisão inconstitucional. Tá bom? Então, o princípio da interpretação conforme a Constituição, ele pressupõe uma norma, um enunciado normativo, que tem mais de um sentido. Né? Esses sentidos, alguns deles são incompatíveis com a Constituição, e eu vou afastar, invocando o princípio da interpretação conforme a Constituição, eu vou afastar esses sentidos incompatíveis e ficar com aquele, né, dizendo, ó, esse enunciado aqui, o sentido dele é esse, né, porque ele é o único compatível com a Constituição. Tá bom? Vou voltar aqui para o slide. E tem uma coisa que é muito importante, tá? Princípio da presunção da constitucionalidade dos atos legislativos e do executivo. Tá? É bom a gente ter em mente que, a priori, toda ação estatal, executiva ou legislativa, ela é a priori constitucional. Não se presume inconstitucionalidade. Nós presumimos, né, que o Estado, quando age conforme a Constituição. Se houver um vício de constitucionalidade, aí nós precisamos provar processualmente, judicialmente. Está aqui para nos lembrar. Né? A inconstitucionalidade não deve ser presumida, e sim provada cabalmente através de uma conclusão judiciosa. Né? Então, eu não posso, por exemplo, utilizar o princípio da interpretação conforme a Constituição para forçar uma lei que é declaradamente, manifestamente inconstitucional, para forçá-la a ser constitucional. Então, imaginar que alguém vai aprovar agora a pena de morte para crimes hediondos, por exemplo. Algo que, infelizmente, não me está muito longe dentre algumas configurações políticas que estão aparecendo. Eu tenho minhas sinceras dúvidas se isso não é possível acontecer, mas enfim, isso aí é outro papo. Vamos imaginar agora, né? Então alguém vai propor um processo legislativo que trate dessa matéria. E o STF, por exemplo, ele tem a prerrogativa de fazer um controle preventivo de constitucionalidade. Né? Sendo acionado, ele pode já previamente exercer o seu controle de constitucionalidade. E aí o ministro vai interpretar esse projeto de lei, né, invocando o princípio da interpretação conforme a Constituição. Mas se a pena de morte é vedada, esse projeto de lei já é manifestamente, expressamente inconstitucional. Eu não posso usar o princípio da interpretação conforme a Constituição para forçar a constitucionalidade de leis que textualmente trazem conceitos ou conteúdos materiais expressamente inconstitucionais, como é o caso desse exemplo que eu acabei de citar. Tá bom? Então, é isso. Tá? Esses são os princípios de interpretação, né, da Constituição. Os princípios defendidos por José Gomes Canotilho. Há outros autores, como Marilena Diniz, o próprio Barroso traz uma tipologia interessante, José Afonso da Silva, entre outros, mas a gente optou aqui pelo Canotilho, que é o mais comum de ser cobrado, por exemplo, em exame de ordem e concursos. Tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa segunda aula de revisão. Vamos lá, galera, estudar os textos, revisar nos slides e relembrar através das videoaulas. Valeu, tchau, tchau.